chegar a gente esse aviso. Olá, meus irmãos, irmãs, bom dia! Aqui, pelo menos em Maracanaú, um dia mais frio, uma noite de chuva constante. Então, louvado seja Deus pelas águas que Ele enviou. Prazer estar com vocês mais uma vez para adorarmos ao Senhor e estudarmos a sua palavra nesta manhã de domingo, dia 31 de maio de 2020, época de pandemia. Vamos orar ao Senhor, porque tudo indica, deve ter sido confirmado, e Maracanaú vai estar numa semana de confinamento mais rígido. Deus tenha compaixão de nós, nos ajude os nossos administradores a fazerem um bom trabalho. Vamos orar e depois cantarmos louvores ao Senhor e estudar a sua palavra. Senhor, nosso grande Deus e Pai, te rendemos graças pela noite que temos passado, em repouso, noite agradável. Talvez não para todos, talvez o Senhor enviou lutas para alguns. Ajuda que essas lutas sejam aproveitadas, compreendidas como ocasião de crescimento em confiança no Senhor. Aqueles que, como eu e minha família, aqui nessa noite realmente podemos descansar, nós queremos te agradecer então pelo descanso. Aqui estamos agora, nessa manhã, para te adorar, para te servir e assim te adorar. Queremos te pedir a Deus querido pela administração pública desta cidade, desse estado, deste país, deste mundo. Abençoa, Deus querido, que o teu Espírito Santo, que é todo poderoso, e não tem limites, que teu Espírito Santo possa ajudar que nossos administradores façam um bom trabalho. Nem sempre nós iremos entender, mas ajude que eles possam fazer um bom trabalho. E se porventura eles não fizerem, nos ajude a confiar em Ti, estarmos dispostos a, se necessário, ir contra qualquer autoridade humana que se torne um obstáculo para a nossa vida de fé, de relação com o Senhor, seja na esfera privada ou pública, pois nosso respeito e obediência última e máxima é devida somente a Ti. Mas te pedimos, ó Deus, que não seja necessário que nada de forçoso venha a acontecer. Ajuda que todas as coisas ocorram de maneira pacífica, ainda que nem sempre concordantes, nem sempre agradáveis. Ajuda-nos a Te adorar nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos. No nome de Cristo eu oro. Amém. Vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. O hino no nosso livrinho de coros é o 292. No serviço do meu Rei.
meu Rei, a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. Obrigado, meninas. No serviço do meu Rei. Louvamos ao Senhor pelas oportunidades de servi-lo. Ontem à noite tivemos um tempo muito agradável servindo ao Senhor, junto com os irmãos lá em Pacatuba, com alguns irmãos de lá, e também o irmão Marcelo do Gereissati 3 e o irmão Ailton lá, agora no Jardim Bandeirantes. Espero que aqueles que acompanharam foram desafiados, edificados, e que o Senhor abençoe o fruto daquele trabalho. Muito bem, vamos agora passar para o nosso tempo de estudo bíblico. Estamos tentando aqui suprir a nossa ausência da escola bíblica. Então me dirijo especificamente e objetivamente para os meus irmãos em Redenção, nosso trabalho em Redenção, os que moram em Redenção, Acarape, Aracoiaba, e que congregamos ali em Redenção. Também me dirijo aos irmãos da Igreja do Timbó, onde temos dado nosso apoio, e também aos nossos queridos da congregação do Vila das Flores. Mas todos os outros são bem-vindos a acompanhar, a participar, como queiram. Nós queremos, dentro em breve, anunciar algumas peças, alguns livros que a gente quer também dispor para o seu crescimento. Então, aguarde um pouco que a gente vai ter alguns. Acompanhe, estude. Primeiro porque deve-se, a palavra de Deus tem que ser estudada, é útil, você pode aprender. E também você pode, então, além desses benefícios primários, pode ainda ganhar aí um livro, uma Bíblia, quem sabe. Não é? Temos, semana passada, entregamos a Bíblia do Jonas e os livros das pessoas que ganharam, alguns ainda estão aqui, mas vamos fazer chegar nas suas mãos, ok? Então, aguardem. Continuando a nossa EBD a respeito do último templo, o templo da Igreja de Jesus Cristo, o templo que é a Igreja de Jesus Cristo. Nós já falamos sobre o alicerce da igreja, já falamos sobre o embrião que Jesus deixou
pronto para eclodir com a presença do Espírito Santo e assim surgir a igreja. Já falamos desse parto, então, e começamos a falar sobre a identidade da igreja de Jesus Cristo, né? Aquilo que a identifica. Isso foi semana passada. Nós falamos de 2 pontos dessa identidade da igreja de Jesus Cristo. Nós falamos que ela é identificada como santuário de Deus, né? Essa igreja, esse templo, que são as pessoas habitadas pelo Espírito Santo. Nunca esqueça isso. Nós não falamos, biblicamente falando, nós não nos referimos à igreja como o prédio. Na verdade, a linguagem de chamar a igreja, chamar o prédio de igreja, convencionou-se, tornou-se parte da nossa linguagem. Então a gente não vai dizer que é errado alguém chamar, porque a língua é isso. A língua ela engole as coisas e traz sentido. Então não vou dizer é errado e vou dizer que alguém está errado, e nem mesmo eu vou me achar errado se num lapso de linguagem ou não, comunicação informal, dissermos, olha, ontem eu fui para a igreja tal. Não está errado isso enquanto comunicação, porque convencionou-se. Mas, biblicamente, teologicamente, doutrinariamente falando, olhando para as Escrituras, não é o correto, certo? É correto enquanto linguagem, comunicação, mas não é correto enquanto teologia, enquanto informação bíblica, tá bom? Então, igreja é um povo habitado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Templo é uma linguagem da antiga aliança. Não é uma linguagem para a nova aliança no que diz respeito ao templo de Deus. A linguagem de templo na nova aliança está mais ligada a templos de falsos deuses. Então, a igreja, lembra, é o povo de Deus, habitado por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, a primeira coisa que vimos semana passada é que esse povo é chamado de santuário de Deus. E perceba que essa identificação, essa ideia do que é esse templo agora, que somos nós, nos aponta algo para pensarmos, vivermos, refletirmos, considerarmos e tal. Se somos chamados de santuário de Deus, precisamos pensar. Por que é que Deus me identifica enquanto coletivo de Deus, povo de Deus, família de Deus? O que é que significa isso? Ser santuário de Deus. Aí vai nos ajudar a entender o que é um santuário. Aí você vai voltar na antiga aliança e ver o que é que se fazia no santuário. Santuário é um local de santa adoração. É um local de santo sacrifício. É um local santificado para alguém. Por isso, santuário. E no caso, o texto usado foi 1 Coríntios 3,17, que diz que nós somos santuário de Deus. Então, a minha vida deve ser santificada para o culto a Deus, santificada para esforços, para sacrifícios a Deus. A minha vida, enquanto igreja, que faço parte, deve ser para isso agora. Depois nós falamos que essa igreja também tem uma identidade de irmandade. Ou seja, nós estamos irmanados. Nós temos irmãos. Nós agora fomos incluídos num corpo que é chamado de família, como nós vamos ver daqui a pouco. O que é que isso significa? É fácil entender essa, não é?
Você tem vivido nesse corpo com irmãos? Ou você vive nesse corpo como se fosse estranho? Ou como se os outros fossem estranhos a você? Não, a relação deve ser de irmandade mesmo. Irmãos se apoiam, irmãos se criticam, irmãos se reprovam, se aprovam, se aplaudem, se corrigem. É uma das coisas mais básicas e elementares da família. E ao mesmo tempo, por causa do nosso pecado, do nosso ego, é uma das mais difíceis de ver-se aplicando na vida da igreja. Essa noção de irmãos. É gente que se magoa fácil e não quer perdoar. E magoar-se faz parte da irmandade. Lutar um com o outro faz parte. O problema é que uma boa parte, talvez a maioria, não quer. E não entende que o que está dizendo é: não quero ser irmão. Eu não quero usufruir, não quero lhe dar a liberdade de usufruir da irmandade da qual Deus está dizendo que nós fazemos parte. Lamentamos por isso. Igreja é local de família, irmãos em Cristo. Se fôssemos perfeitos, não haveria crítica, mágoas, nada disso. Mas tanto eu quanto você, o outro e aquele outro, todos são imperfeitos. E Deus pegou esse monte de imperfeitos e juntou num só lugar. Resultado, esses imperfeitos vão ter que aprender a lidar com suas imperfeições e crescer com elas. Isso é um mistério que o Senhor garante que acontece. E de fato acontece. Todo crente que usufrui disso cresce e ajuda outros a crescer. Então esses dois pontos tínhamos visto semana passada. Nós vamos continuar a partir daqui. Estamos falando da identidade da igreja. Então já falamos esses dois, eu não vou repetir, vou só continuar, tá certo? 1 Coríntios 6 e 19. Primeiro aos Coríntios 6 e 19, nós temos ali uma outra identificação. Primeiro aos Coríntios 6 e 19 diz assim a palavra do Senhor: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta, e isso é chamado dentro da interpretação bíblica, né? Dentro da hermenêutica, isso é chamado de pergunta retórica. Ou seja, ele está perguntando o que quer perguntar, mas ele já sabe a resposta. Essa é a ideia de uma pergunta retórica, né? Aqui no Nordeste nós dizemos: está perguntando de besta. Você está perguntando de besta, você já sabe a resposta? Isso é pergunta retórica. Paulo está dizendo: por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que vocês não são de vocês mesmos? A resposta é: sim, Paulo, nós sabemos. É isso mesmo. O meu corpo agora é habitado pelo Espírito de Deus. E isso é igreja. Igreja é isso. É indivíduos habitados pelo Espírito Santo. E esses indivíduos agora são chamados de santuário do Espírito Santo. É óbvio que é muito similar a santuário de Deus. Uma coisa está diretamente ligada à outra, pois Deus é Espírito, o Espírito é Deus. Mas é importante a gente frisar, repetir, já que a Bíblia mesmo está repetindo.
A Bíblia já falou que somos santuário de Deus, agora está dizendo que somos santuário do Espírito. Você vai encontrar outras passagens onde ele vai dizer que o Senhor Jesus está em nós. Então nós concluímos que somos misteriosamente, poderosamente, verdadeiramente habitados pelo Deus triuno. O Deus que está apresentado em 3 pessoas eternas, Pai, Filho e Espírito, habitam na sua igreja. Esse é o templo de Deus. Santuário do Espírito. Ok? Se eu sou santuário do Espírito, então quais são as consequências disso? O Senhor habita em mim. Então, há poderes, há capacidades agora em mim que me ajudarão a ser aquilo que Ele diz que eu tenho que ser. Mas as consequências que devem partir de mim, já que Ele está em mim, há poder em mim, então eu posso me esforçar na direção das coisas que Ele quer. Ele quer que eu seja fiel. Antes, sem Ele, eu não podia. Agora, com Ele, eu posso. Vou ser fiel. Ele quer que eu devote a minha vida para a honra e para a glória dEle, em tudo que eu faço. Antes, sem Ele, eu não podia. Agora, com Ele, eu posso. Foi o próprio Jesus que disse, por exemplo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Antes vocês não poderiam não, mas agora, recebendo o poder do Espírito, vocês podem. É tanto que esse texto de Atos 1:8, Jesus diz claramente, vocês serão. Vocês receberão o poder e vocês serão. Ok? Então, o fato de eu ser habitado pelo Espírito de Deus garante que há um poder novo, eterno, porque é o poder de Deus, que agora me ajuda, me socorre nas minhas fraquezas, me fortalece me ajudando a obedecer. Sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem bíblica. Antes, sem Deus, como é que eu seria santo? Agora, com Ele, eu sou santo. Posicionalmente santo, mas também posso me santificar progressivamente, crescendo, amadurecendo em santidade. Isso é possível por causa da habitação do Espírito Santo que somos nós. Ok? Identidade da Igreja de Cristo. Uma outra. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, juntamente com Efésios 4 e 12. Aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vós, ou seja, o coletivo, é o corpo de Cristo. Individualmente, sois membros. Olha que texto esclarecedor para entendermos a identidade desse corpo.
Esse é um texto que, por exemplo, destrói a ideia equivocada, distorcida, pecaminosa de alguns que, querendo abandonar a igreja, dizem: a igreja sou eu. Não. Paulo está dizendo: não, a igreja não é você. A igreja é vocês. É o coletivo. Você sozinho é um membro. Não é o corpo. Ok? Um membro é corpo? Claro que não. Um membro, ele faz parte. Porque ele é uma parte. Mas ele não é o corpo. Essa é uma doutrina de demônios. Especialmente em nossa época, com o surgimento com mais força dos chamados desigrejados. Essa turma, no seu coração rebelde contra o Senhor, não querendo viver uma família, se convencem de que são igrejas sozinhos. Grande tolice. Creio que a melhor frase que identifica isso é aquela que eu tenho repetido, não é minha, nem lembro de onde ouvi, mas não é minha, de que o indivíduo dizer que a igreja é como um tijolo ou um bloco dizer que é um prédio. Matou, é isso aí. O indivíduo é membro da igreja, se ele é habitado por Deus. Mas ele não é a igreja. Sozinho não é. Ninguém é igreja sozinho. Só vós sois corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. Efésios 4:12. Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja de Cristo aqui ela é identificada como corpo de Cristo. Portanto, fazer parte de uma igreja de verdade, eu não estou falando de uma igreja de mentira. Existe igreja de mentira, pastor? Existe, e muitas, ok? Então, uma igreja de verdade, para se fazer parte dela, é necessário que se compreenda que está se fazendo parte de um corpo. E esse corpo tem uma cabeça, e essa cabeça é o dono do corpo. A cabeça é Jesus Cristo. O corpo é dele. Então nós precisamos viver esse corpo conforme a cabeça desse corpo quer. Se a igreja é identificada como um corpo que tem como cabeça Jesus, então aqui está o que é que nós temos que pensar como consequência disso. Todos nós sabemos que o nosso corpo age, reage, se move, faz ou não faz, tudo baseado no que a cabeça decide. Eu estou batendo com minha mão aqui na cabeça, com o dedo, não é porque a mão, o braço decidiram fazer isso. Eles não decidem nada. É a cabeça, é aqui que resolve-se. É aqui que diz, baixa o braço, sobe o braço, cruza os braços, não faz nada, abre os braços, se senta, se levanta. É aqui. Então, a analogia do corpo, da igreja, como corpo, Jesus como cabeça, quer dizer exatamente isso. Como corpo, nós, igreja, precisamos seguir os comandos da cabeça. Por isso, uma igreja de verdade é uma igreja que segue
unicamente a Bíblia. Pois a Bíblia é onde estão os comandos da cabeça. Pois a Bíblia é a palavra de Cristo. A Bíblia é a verdade, conforme o próprio Jesus disse em João 17:17. Bem como ele mesmo é a verdade. Portanto, ele e a Bíblia se confundem um com o outro, porque a Bíblia é a sua mente. A sua mente está na Bíblia. É a Bíblia. Portanto, irmãos, ser corpo tem a ver com isso. Ser corpo não tem a ver só com ser um ajuntamento, não. E aí você identifica uma igreja de mentira. Uma igreja de mentira tem gente. E muitas delas têm muita gente. Mas não estão lá por causa da cabeça do corpo. Estão lá por outros motivos. Por uma vida social, religiosa aceitável. Estão lá porque compraram a ideia de que ir naquele lugar vão ficar ricos, vão casar, vão ter um emprego, vai ter dinheiro. Mas não existe relacionamento, porque não é um corpo de Cristo, ok? Então, corpo de Cristo, corpo que vai obedecer à cabeça. É isso que é a igreja de Cristo. Depois, Efésios. Saúde, obrigado. Desculpa, perdão. Efésios 2:19. Efésios 2:19. A palavra de Deus diz explicitamente assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Que privilégio! Família de Deus. A igreja é uma família e tem por chefe Pai Supremo, o próprio Deus. Então olha só que privilégio. Quando olhamos para a igreja enquanto família de Deus, o que é que devemos identificar com isso? Isso identifica muitas coisas. Isso identifica ordem, porque se essa família de Deus, ele é um Deus organizado, ele ordena, ele cuida. Então, ordem é do jeito que o chefe quer. E o chefe dessa família é Deus, a família de Deus. Mas, sobretudo, o grande destaque para essa identidade, esse ponto da identidade da Igreja de Deus, diz respeito à paternidade mesmo, ao cuidado que está sobre essa família. Uma família equilibrada, mesmo aqui na Terra, com suas imperfeições, uma família equilibrada tem o chefe da casa que se encarrega de nutri-la, supri-la, protegê-la, lutar por ela. Então, quando olhamos para isso, para o céu, e vemos que Deus é o chefe dessa família que é a igreja, isso tem que nos fazer dormir em paz. Mesmo que você esteja passando por uma pandemia, isso tem que nos fazer dormir em paz. É aqui onde nós precisamos aprender, na linguagem de Jesus, aprender com as crianças. As crianças, elas não têm muita noção do quanto custa as coisas, da dificuldade que às vezes os pais têm para adquirir bens, comida. Quando uma criança quer uma coisa, ela só diz que quer. Às vezes é por causa do seu pecado, às vezes é inexperiência, falta de conhecimento, sim.
mas uma das coisas mais interessantes é como uma criança dorme tranquila, mesmo que falte alguma coisa. Ela confia na sua inocência, confia que tem um pai, que ele vai dar um jeito. Nós não somos mais inocentes como as crianças, mas nós bem que podemos descansar nos braços do Pai e dizer: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que vai. Eu sei que o Senhor vai suprir a sua família, da qual eu faço parte, pois essa família é sua e o Senhor a ama, eu sei disso. Ser da família de Deus tem que nos transmitir isso, porque é sobre isso, ser da família de Deus. Penúltimo item dessa identidade, Hebreus 12, (22 ao 23). Hebreus 12, 22 ao 23. Hebreus 12, 22 ao 23 diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui nós temos duas designações para a igreja. A primeira delas é a Universal Assembleia. Dois nomes que hoje são dois nomes de dois grupos religiosos, não é, no mundo. Universal, que é a igreja lá do Edir Macedo, e a Assembleia de Deus, não é? Essas duas palavras estão nesse texto. Isso não quer dizer que só porque tem esse nome, esses grupos são de Deus, ok? Muita cautela com isso. Então, eu acredito sim que as Assembleias de Deus confiam em Jesus Cristo, pelo menos os grupos históricos, eu estou falando dos grupos concretizados como igrejas antigas. Hoje em dia existe um movimento moderno a partir das Assembleias de Deus, que na verdade é uma grande bagunça. Mas falando dos grupos de maneira histórica, acredito que há muitos irmãos em Cristo ali, bem como nas igrejas batistas também. Não estamos dizendo que toda igreja batista é séria. Há muita igreja batista de mentira também. Então, só para fazer justiça de que eu não sou bairrista, ou seja, para mim, tudo que é batista está certo e os outros está tudo errado. Não. Ok? Então aqui nós temos dois termos que são usados hoje: a Universal Assembleia, mas não identifique isso com esses grupos de hoje. Não são. Aqui, o autor dessa carta, que eu ia dizendo que era Paulo, porque você sabe que eu sempre penso que é Paulo que escreveu Hebreus, mas enfim. O que ele está falando aqui, do que nós iremos falar mais tarde, é que existem dois conceitos, vamos dizer assim, a respeito da visibilidade da igreja. Existe uma igreja... Não existe uma igreja. Existe a igreja no sentido local,
E existe a igreja no sentido mundial, universal. É disso que está falando, né? A Universal Assembleia quer dizer que nesse planeta, nesse universo conhecido por nós, nesse planeta Terra, existe a Igreja do Senhor espalhada por todo ele. E nós fazemos parte. Nós fazemos parte dessa Assembleia Universal. Assembleia quer dizer, o termo eclesia, que nós já falamos antes, significa isso daí, uma assembleia, um grupo de pessoas que foram chamados para tratar de um assunto, ok? Então, a Universal Assembleia quer dizer que a igreja, ela está espalhada nesse planeta, ok? Então, aqui nós temos um termo, Assembleia Universal. E eu sei que lá está a Universal Assembleia, mas o sentido é o mesmo, ok? A Assembleia Universal é um corpo que está em todo o planeta. E também temos o chamado de Igreja dos Primogênitos arrolados no céu. Aí, se você quer botar o nome de uma igreja com o nome mais bíblico que existe, é esse daqui. Aí, Hebreus 12, 23, o nome da nossa igreja está lá. Igreja dos primogênitos arrolados no céu. É um nome grande, né? Mas é um nome bem bíblico. Só que esse texto não está falando de um nome de uma igreja. Não existe. Na Bíblia não existe isso de igreja batista, Assembleia de Deus, Igreja Universal, enquanto denominações, não existia isso. Só existia a igreja. A igreja de Jesus, a igreja espalhada aí pela terra, tá bom? Então isso aqui não é um nome de uma igreja, é uma designação, é uma identificação, ok? Está falando igreja no sentido de assembleia, no sentido de grupo, família, ajuntamento, eclesia. Essa igreja, esse ajuntamento é um ajuntamento dos primogênitos. Quem são esses primogênitos? É a igreja de Cristo, somos nós. Somos os que fomos gerados pelo Espírito, somos frutos da geração do Espírito Santo. Somos gerados por esse Espírito quando em nós habita. Igreja dos primogênitos arrolados no céu. O que é arrolados? Arrolados quer dizer inscritos no rolo. Porque era assim que era chamado, às vezes, a palavra livro na Bíblia. Então, em Apocalipse diz que há um livro da vida onde estão escritos ou arrolados os santos. Então, igreja dos primogênitos arrolados no céu se refere aos crentes gerados pelo Espírito Santo e que por isso tem o seu nome registrado, arrolado no rolo que pertence a Jesus Cristo. Ok? Então, olha só, fazemos parte de uma Assembleia Universal. Por isso, ontem estávamos fazendo uma live pedindo contribuição para os nossos irmãos lá em Guiné-Bissau. Na maioria deles, eu não conheço. Eu conheço alguns. E você não conhece nenhum. Mas mesmo assim, você tem contribuído. Por quê? Porque o Senhor nos colocou nesse corpo universal. Ok? O Senhor nos colocou, nos fez igreja. Igreja desses primogênitos, gerados primeiros, que estão arrolados, inscritos no céu. Tá bom? E por fim, não que acaba aqui, mas já serve para nosso objetivo de falar sobre a identidade da igreja. 1 Pedro 2 e 5.
1 Pedro 2 e 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha só quantos itens nessa referência, nesse texto. Primeiro, qual o primeiro? Pedras vivas. Pedras vivas ou pedras que vivem. Isso aqui se refere o quê? A parte do corpo que eu sou. Ao membro do corpo que eu sou. Eu não sou o templo, eu não sou o prédio. Eu sou uma pedra deste prédio. Eu sou um bloco desse prédio. Eu sou um tijolo, eu sou uma pedra. Faço parte, mas não sou todo. Agora, não somos pedras mortas. Isso é uma referência ao templo antigo. O templo antigo era feito de pedras. Mas eram pedras vivas? Não, eram pedras inanimadas, sem ânimo, sem alma. Pedras mortas. O atual templo de Deus, o templo de Deus, que é a igreja, é feito de pedras vivas, pedras que vivem, que se movem, que andam, que agem, que reagem, que obedecem, que desobedecem, que lamentam, que se arrependem. É uma vida pulsante, é a vida dele nessas pedras. É isso que nós somos, de acordo com esse texto. Não somente isso, mas também nos chama aqui, diz que nós somos pedras vivas, e então somos edificados ou construídos, uma pedra com a outra, constrói, para o quê? Casa espiritual. Percebem? A casa espiritual somos nós e não o prédio. Então, estou em casa com minhas filhas, minha esposa e meu filho. Aqui nós somos uma casa espiritual juntos. Junto com vocês, essa casa se amplia. E junto com a Assembleia Universal, essa casa chega ao seu ponto culminante. Assembleia Universal. Então somos a casa espiritual. Nessa casa espiritual, ela é edificada para sacerdócio. É o que Pedro segue dizendo. Sacerdócio santo. Não temos mais um sacerdote levita. Não temos mais um sacerdote humano que possibilita nosso relacionamento com Deus. Nosso único e supremo sacerdote é Jesus Cristo. E através dele, habitando em nós, cada crente é casa espiritual, é pedra que vive, é sacerdócio santo. Você, meu irmão, você, minha irmã, pode ter relação direto com o Criador. Não há necessidade de sacerdotes humanos, como foi no templo antigo, na antiga aliança. Sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifício. Para oferecer sacrifício espiritual.
para isso que nós fomos feitos igreja. Somos pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo, oferecedores de sacrifícios espirituais. Ok? Não mais sacrifícios animais, não mais sacrifícios em sangue, não mais sacrifícios físicos, mas sim sacrifícios que tenham relação espiritual, obediência, esforço evangelístico, morte do ego, batalha com espírito espiritual contra o pecado, para alcançar os pecadores. É para isso que nós fomos constituídos igreja. Portanto, irmãos, se você for estudar a Bíblia, ainda há muitas coisas que podem identificar a igreja. Não é meu objetivo ser exaustivo e tratar de tudo. Não seria, talvez, nem producente. Mas, com isso, já temos uma excelente ideia do que é a igreja, qual a sua identidade, e baseado na sua identidade, no que a identifica, quais são os seus objetivos, alvos, estipulados pela cabeça, que é Jesus Cristo. Ok? Agora, para encerrar nossa lição de hoje, quero terminar deixando mais claro, espero eu, essa questão da relação da Igreja de Jesus Cristo no que diz respeito ao aspecto visível e invisível, local e universal. Quero terminar nossa aula de hoje tratando de explicar isso, tá bom? Eu vou precisar apagar. Que já é suficiente. Então, quando nós estudamos a igreja pelas Escrituras, nós percebemos que há, em termos geográficos, onde essa igreja está, nós percebemos que é necessário identificá-la de duas maneiras, porque a Bíblia assim o faz, porque senão não faz sentido algumas informações bíblicas. Vamos a elas. Nós vimos agora há pouco, por exemplo, Hebreus capítulo 12 e versículo 22. Onde a igreja é chamada de Assembleia Universal.
Bíblia está querendo dizer com uma Assembleia Universal? Ela está dizendo que essa igreja, ela está espalhada por toda a Terra. Ok? É isso que quer dizer. Ela está em todo esse universo que nós conhecemos aqui. O planeta Terra é o que é identificado como universo aí. Não é universo como os outros planetas, não. É o planeta Terra. Universal quer dizer algo que engloba toda a Terra. Ok? Você vê essa igreja? Você vê? Por exemplo, esse termo nos faz entender que existe igreja em todo esse planeta. Então, tem que ter. Deus não erra, não mente. Mas você vê, por exemplo, existe igreja na Rússia? Aí você vai dizer, tem. E eu vou dizer, tem. Pois me diga aí o endereço de uma igreja na Rússia. Me diga o nome de um crente na Rússia. De um pastor na Rússia. Eu não sei de nenhum. Eu sei que se eu pesquisar na internet eu vou achar, mas eu mesmo não sei, não conheço. Como é uma igreja na Rússia? Então assim, eu não conheço, eu não sei, eu não tenho essas informações. Mas eu creio e sei que tem. Tem igreja no Iraque. Na Síria, destruída, tem igreja? Tem. E muitas nem sequer têm endereço mais. Então, não sei, não conheço. Se tivesse de ir lá sozinho, eu não acertaria, porque eu não faço a mínima ideia. Até chegar na Síria, para mim seria difícil. Imagine chegar na Síria e achar uma igreja. Então, não conheço, mas sei que tem. Na China, tem. Congo, na África, tem. Peru, tem. Papua Nova Guiné, na Ásia, tem. Tem. Mas como eu não vejo, eu não consigo, eu não convivo com ela, então como isso é uma realidade, nós chamamos em estudo teológico, dentro da compreensão do que é a igreja, nós chamamos essa igreja de igreja invisível. Ela é real, ela existe, mas ela é invisível. Ela é chamada de invisível, ela é chamada de universal. Ok? Universal, nada a ver com o indivíduo da de Macedo, mas universal de igreja do universo. No passado, ela era chamada se você tiver acesso a Bíblias bem antigas, você vai ver que ela era chamada também de católica. Nada a ver com a igreja católica romana. A palavra católica quer dizer universal. Ok? Então, no passado, a igreja de Jesus era chamada de católica porque era universal. Já era, sempre foi. Então, nada a ver com igreja católica romana. É só uma palavra que significa igreja universal. Ok? Então, essa é a igreja invisível. O apóstolo Pedro se dirige a essa igreja, 1 Pedro 1:1. Olha como é que Pedro se dirige a essa igreja. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam
multiplicadas. Então Pedro, ele não está se referindo a uma igreja que ele pudesse dizer como, por exemplo, Paulo. Paulo se dirigia muito a igrejas locais, que a gente vai já ver. Ele dizia, por exemplo, a igreja que está na casa de fulano. Isso é uma igreja local. Mas Pedro aqui está se dirigindo a uma igreja invisível, dispersa. Ele sabe que ela existe. Ele sabe que essa igreja está dispersa. Dispersão. Ela está no Ponto, está na Galácia, está na Capadócia, está na Ásia, está na Bitínia. Então isso é uma igreja invisível. E ele está se dirigindo a ela. Então a carta de Pedro é literalmente uma carta universal, católica. Ou seja, é uma carta para os crentes de uma maneira em geral. Absolutamente. Toda a Bíblia é. Mas algumas cartas apontam especificamente para isso, como é o caso dessa carta do apóstolo Pedro, ok? Então nós temos aí uma igreja visivelmente invisível. Gostou? Uma igreja visivelmente invisível. No entanto, real, verdadeira. Ok? Então quando você ouvir falar isso, a igreja invisível, eu vou falar a respeito da igreja invisível. Não vai ficar aí pensando que é um truque de mágica evangélico, não, certo? Fazer a igreja desaparecer ou fazer uma igreja aparecer. Não, é um conceito teológico que se aplica à igreja em todo o planeta. O outro conceito, igreja visível, é o contrário, obviamente, né? Se essa invisível é universal, a visível é local. Isso é um C. Se essa é universal, a visível é local. Se essa eu não tenho como vê-la, essa eu tenho. Porque ela está em um local. Eu sei onde é este local. Essa igreja se reúne Rua Emílio Chagas, sem número, por trás do Campo da Boa Fé. Então quem conhece Redenção, conhece o bairro da Boa Fé, sabe onde é o campo, entra ali na Rua Emílio Chagas, que é ao lado do campo, a primeira rua de quem vai do centro de Redenção no sentido interior. Entrou na primeira rua, passou do campo, você vai encontrar lá um prédio verde, grande, escrito lá Igreja Bíblica. Então, aquilo ali é uma igreja local. É uma igreja visível. Ok? Então, você vem, se você é de Maracanaú, aí tem lá, ruas, Conjunto Timbó, sei onde é. Rua 121, ok, sei, casa 751. Então, você chega ali, tem um prédiozinho, que nesse momento está sem nome, mas ali se reúne uma igreja local, visível. Ok? Então, você tem muito isso nas Escrituras. Por exemplo, 1 aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 2. Essa carta foi escrita à igreja de Deus que está em Corinto. Então, Paulo escreveu essa epístola para uma igreja local, visível, que podia ser encontrada ali. Tome, essa aqui foi para você. Foi deixada no endereço. Então, eu não vou colocar as referências aqui porque você já percebeu o quão óbvio é, não é? Então, 1 Coríntios 1 e 2. Praticamente todas as cartas do apóstolo Paulo
são assim redigidas. São sempre escritas para uma igreja local, às vezes regional, apontando para os locais, ok? Mas é muito fácil identificar isso nas cartas do apóstolo Paulo. Gálatas. Gálatas capítulo 1 e versículo 2. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então aqui ele já está escrevendo uma carta para igrejas locais de uma região chamada a Galácia, ok? Então são exemplos de igrejas locais, aqui no caso dentro de uma região, mas sem apontar para a igreja universal. Enfim, creio que isso deixa já tudo muito claro. No final das cartas do apóstolo Paulo, eu não anotei aqui e estou tentando identificar, meninas procurem aí, só para fechar, onde Paulo, normalmente é no final de Romanos ou Corinto, onde ele fala a igreja que está na casa de fulano, beltrano, achem aí por favor, exercício do momento. Qual era a igreja de... Mas é em 16. Procure você também. Se você encontrar, pode colocar aí. Eu quero só uma daquelas expressões onde Paulo está dizendo a igreja que se reúne na casa de fulano. Normalmente é no final das suas cartas. Primeiro aos Coríntios, capítulo 16. 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 19, diz: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles, ok? Então, objetivamente, estamos falando de uma igreja local, visível. É a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Então, isso é uma igreja local, uma igreja visível. Você identificou algum assim? Foi. 1 Coríntios 16, 19. Foi. Foi a irmã Regina. A irmã Regina? E a irmã Regina também colocou essa referência, não é? Joia! Obrigado, irmã, pela participação. Você identificou algum outro? Ótimo! Faça as suas lições, o seu estudo, estude a Bíblia. Então, estamos falando de uma igreja que, obviamente, é local. Ele fala de as igrejas da Ásia, e aí é um conceito de igreja universal, pois a Ásia não é pequena, então nem todos os irmãos sabiam onde é que tinha uma igreja na Ásia. E depois ele fala de uma igreja local, tá bom?
Então nós temos, vamos colocar aqui, 1 aos Coríntios 16 e 19. Tá bom? Nós temos na casa de Áquila e Priscila. Foi? Aqui é Áquila e Priscila, porque ele já tinha se convertido aqui. Também tem Colossenses. Colossenses o que, Débora? 4:15. Lê aí, por favor. Não, me dê para eu ler aqui, senão não vai dar para ouvir. Colossenses 4:15, a irmã Débora está falando, que diz: cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Muito bem. A versão das melhores, mas... Brincadeira, é a palavra. A irmã Rosa colocou aqui Romanos 5. A irmã Rosa está falando de Romanos 5. É? Romanos 16:5. Romanos 16:5. Muito bem. Legal, o povo participando. Que bênção. Romanos 16:5, é isso, irmã Rosa? Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Muito bem. Se a gente for procurar no contexto, a gente vai encontrar quem é esse deles. Mas é isso mesmo. Igreja local. Muito joia. Muito joia. Tá bom? Então, a sua referência aí foi o que, Débora? Colossenses 4:15. Colossenses 4:15. E qual foi a da irmã Rosa aí, Gabriela? Romanos 16:5. Romanos 16:5. Amém. Que legal. Que joia. Bom, nós vamos parar aqui, tá certo? O tempo já foi-se. E louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos estudando e interagindo, não é? Ainda é estranho eu saber que a irmã Regina está ali, mas eu estou olhando para um negócio no celular. A irmã Rosa, os irmãos, mas enfim. Ainda podemos ter alguma interação. Então, em meio a todos esses males, ainda temos da parte do Senhor benefício da tecnologia, louvamos a Ele por isso. Então, hoje nós terminamos de ver o que eu queria apresentar como a identidade da igreja e a sua relação com a nossa vida, as consequências disso. E também vimos o conceito de igreja invisível, universal, e igreja visível, local, ok? Então nós fazemos parte de um corpo universal, sim, e nós fazemos parte de um corpo local, que é uma parte desse corpo. Interessante isso, ó. Eu sou uma pedra, um bloco, de um corpo local, e esse corpo local é uma parte do grande corpo universal que um dia se verá totalmente junto na presença do Senhor. Vivamos isso, vivamos esta fé, essa igreja, essa família, cuidando-nos uns dos outros no que diz respeito ao corpo local, visível, e até onde possível nos esforçando por este corpo invisível, real, universal, no qual o Senhor nos tem inserido, tá bom? Se Deus permitir, no próximo domingo essa lição termina pensando na seguinte coisa: quais são as tarefas que eu, enquanto corpo de Cristo, que eu, enquanto igreja, devo estar me esforçando como coletivo, não como indivíduo. Temos falado dos frutos básicos da vida cristã, ok? Que são quais? Oração, Congregação. meditação, congregação, Proclamação. proclamação, Contribuição. contribuição. Eu, como crente, preciso estar atento a isso. Agora, eu, como igreja, nós, corpo, coletivo local, juntos, quais são as tarefas mais básicas, elementares, que eu, enquanto igreja local,
O que é que a igreja bíblica de redenção deve olhar e dizer assim, olha, o mais elementar que nós temos para fazer, juntos, está aqui. A igreja do Timbó, do Vila, o que é que nós temos que fazer? Tá bom? E aí nós encerramos este item dos 5 elementares que eu como crente devo estar me preocupando em fazer, que estamos falando de congregação. Né? Dentro do que é a congregação, o que é a igreja, qual o objetivo de congregar esse povo, o que é que Deus tem em mente ao juntar esse povo e tornar necessário que ele congregue. Por que é que congregar é útil? É uma ordem, mas Deus não dá ordem inútil. Ele mandou a gente se juntar e congregar. Para quê? Por quê? É o que a gente quer tentar responder no último domingo desta aula, tá bom? Desse tema congregação. Qualquer dúvida, pergunte. Se a gente souber responder, a gente responde. Se não souber, a gente pede misericórdia e vai procurar a resposta em algum lugar, tá bom? Vamos orar e vamos então cantar um cântico para terminarmos esta EBD. A irmã Regina falou que tem uma igreja reunida na casa dela. Quem? A irmã Regina. Muito bem, irmã Regina, é isso mesmo. Tem uma igreja reunida na casa dela. Nossos lares precisam ser igrejas. Amém. Vamos batalhar. Número 293 no corinho. Fiquem com o Senhor, adoremos com esse cântico. Cada lar, cada congregação, cada igreja, que o Senhor os abençoe. Estou aqui à disposição dos irmãos para fazer aquilo que me for possível e até onde possível me esforçar para ir além, se o Senhor assim me permitir. Então, se precisarem, entre em contato. Se eu precisar, é o que eu farei. Por favor, todos estejam orando, os irmãos aí do Timbó e do Vila. Às 11 horas deveremos ter uma reunião com a liderança da igreja para pensarmos, orarmos algumas questões. Nós não temos todas as respostas, não sabemos muito bem como é que vão caminhar essas coisas e precisamos orar e pedir graça ao Senhor
para poder socorrer o corpo que o Senhor nos tem confiado, enfim. Que Deus nos ajude. Orem por nós, tá bom? Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus querido, por nos fazer igreja, seu corpo, seu santuário, sua habitação. Obrigado, Senhor Deus querido, por nos fazer. Se Deus nos permitir, estaremos às 18 horas, novamente juntos aqui estudando a sua palavra e adorando. Bom dia.